Será que este vício que eu tenho está a ser causado pelos espíritos negativos? Hum, não, não está. Não está a ser causado por eles, mas pode ser aumentado por eles, sim. Ok? Vamos dizer que você tem o vício do jogo, ok? Você gosta de ir lá para o casino, ou no jogo online, ou não sei o quê e tal. Bem, é possível que haja espíritos que gostem do jogo, que estejam, digamos assim, de alguma forma, a alimentar-se dessa adrenalina que você tem quando joga? É, ok? Mas atenção, a responsabilidade fundamental não é deles, é sua. Foi você que teve essa tendência, que trouxe essa tendência. E porquê é que eu trago essa tendência? Olha, os vícios, eles têm várias razões, não é só o jogo, é a droga, o álcool, né? O que é que a gente se vicia em algo? O vício é uma hipnose. O vício serve para nos ajudar a fugir de determinadas realidades, para nos ajudar a sentirmos-nos felizes em determinado momento, para nos ajudar a sentirmos-nos quê? Hum, com mais adrenalina, não é? Com que estamos a fazer alguma coisa interessante e estamos ali a sentir que, enfim, estamos a ser de alguma forma retribuídos de alguma coisa que momentaneamente nos faz feliz e que depois nós vamos querer mais, mais, mais e mais e mais e mais e mais e mais para sentirmos que estamos a sair daquilo que nós às vezes achamos que é uma monotonia da vida, tá? Então os vícios de alguma forma, eles têm todos um ponto de princípio mais ou menos comum, que é esse de nós querermos alguma coisa de novo, alguma coisa que nos tire daquela, sabe, daquela mediania de vida sempre igual, alguma coisa que nos excite as emoções, alguma coisa que nos faça sentir melhor do que aquilo que nós achamos que somos, tá? Qual é o problema? O problema é que isso é falso, está a ver? É que, obviamente, que nós até podemos sentir ali uma, sabe, uma felicidade naquele momento, uma adrenalina, um entretimento, esquecemos determinada realidade, mas depois volta tudo, até pior, porque às vezes consumimos recursos, gastamos a saúde, perdemos o nosso tempo, deixamos de dar atenção àquelas pessoas que precisam de nós e em favor de tentarmos fugir de uma realidade em relação à qual o vício nos dá uma sensação de liberdade. Só que acontece que nós estamos aqui precisamente para interagirmos com as realidades nas quais nós estamos inseridos. Portanto, como o vício é sempre uma atitude de fuga, ele não nos vai resolver nada, como é óbvio. Muito bom. Mas aqui a situação é: será que são os espíritos então responsáveis por isso? Não. É a nossa tendência para não querermos aceitar viver a nossa realidade, que às vezes é muito dura, ok? E que às vezes precisa de facto de uma compensação. Mas não é o vício que nos vai compensar a realidade. Tem que ser outras coisas. Pode ser um hobby, por exemplo, tá? Precisa ser um vício. Muito bom. Mas o espírito negativo pode tornar esse vício mais intenso, porque depois há vícios que têm um certo tipo de habituação até químico, não é? No caso das drogas, do tabaco, do álcool, e aí há estados que trazem determinadas sensações, eh, que trazem um estado da pessoa sentir um certo grau de felicidade ou de torpor ou de leveza, que os espíritos podem também querer sentir e aproximar-se da pessoa que está a sentir aquilo e, e intensificar a vontade da pessoa viver aquilo. Mas não é porque o espírito é o causador da sua vontade, sabe, de fugir à sua realidade, porque um vício é sempre uma forma de fugir a uma realidade ou de compensar algo que nós achamos que nos falta, tá?
Então aí temos que ter esse cuidado e de perceber que está em nós, a culpa não é do espírito, aqui nem é uma questão de culpa, tá? É uma questão da nossa maneira de irmos tentar ali preencher um vazio ou de fugir a uma realidade, e nós temos que arranjar coisas que nos ajudem a preencher esse vazio ou a evitar às vezes a dureza da realidade de ser tão forte, mas que sejam coisas úteis. Como eu dizia há pouco, um hobby, por exemplo. Um hobby que seja construtivo, não é? Portanto, em vez de um vício, tente substituir um vício por um hobby. Quando for necessário, nós temos que ir buscar ajuda médica, ir ajuda espiritual, todo tipo de ajuda é sempre ótimo de nós termos, ok? Mas ocupar o nosso tempo, ocupar o tempo do vício com o tempo do hobby. E obviamente, dedicar esse tempo à ajuda que pudermos dar a alguém, né, que acaba por ser muito mais retributiva do que um vício. Já viu o que é você poder ajudar uma pessoa que precisa de ti, de alguma forma? Ok? Há muitas pessoas para quem isso é ainda mais tocante do que preencher esse vazio ou essa necessidade de fugar a realidade com um vício. Tá? E isso educa-se. Educa-se com insistência. E nenhum tempo que nós gastamos a educarmos-nos em relação a essas coisas é perdido. Pode não dar efeito logo naquela altura, viu? Mas nenhum tempo é perdido. Ok? Claro que isto é válido para nós, para cada um de nós que estamos aqui a conversar, e é válido para nós aplicarmos sobre pessoas a quem nós queiramos ajudar a sair de um determinado vício ou a enfraquecer determinado vício. Às vezes não é possível sair inteiramente de um determinado vício, mas é possível colocar esse vício dentro de pontos aceitáveis, tá? Não estou aqui a falar de droga tem mesmo que sair, álcool tem mesmo que sair, tá? Mas estou a falar, por exemplo, sei lá, de coisas menos letais, por exemplo, se você fuma um maço de tabaco por dia, se você conseguir reduzir isso para um ou 2 cigarros, já sabe que o ideal era que você não fumasse nada, mas valha-me Deus, se você conseguir, tirar de 20 para um ou 2, não venham dizer que é a mesma coisa, não é, tá? Então vá, obrigado, até breve.